Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Nia Tarô. Para quem está chegando nesse momento, eu me apresento, eu me chamo Ana. Estou aqui para fazer uma leitura atemporal intuitiva, direcionada para todos os signos dos zodíacos. Mas hoje, nesse exato momento aqui nessa mandala, para quem vai à leitura? Para vocês, meus peixinhos dourados, meus piscianos, sejam bem-vindos. Aproveitem todas as mensagens que o universo está mandando aqui, que me usa, né? Eu espero continuar sendo usada para passar a mensagem para vocês através dos nossos oráculos, dos nossos oráculos e todos esses decks de tarô que eu tenho aqui, ele manda, né? Ele manda essa mensagem através dessas cartas. E vamos tentar pegar aquilo que serve pra gente. E o que não serve, a gente abre a janela e manda embora. Porque eu também sou pisciana. E eu quero mentalizar agora. Vou fazer até uma pergunta na minha mente pro tarô. Vamos lá. Vamos ver qual é o arcano maior que vai reger, que vai trazer essa energia aqui para o centro da nossa mandala. Vamos lá, pisciano. Vamos se concentrar aqui. Não vamos fugir. Vamos lá. Piscianos, nós temos a roda da fortuna essa semana. E no fundo do deck nós temos os enamorados, muitas emoções, muitas paixões e muito equilíbrio. Porque até com a roda da fortuna nós precisamos de um pouco de equilíbrio. Vamos lá. A roda da fortuna girando para nós. Que bom, precisava, né? Muitos precisávamos, né? Muitos piscianos. Eu era uma que estava precisando que a roda da fortuna girasse realmente, viu? Porque está um pouquinho parada. Vamos girar, vamos fazer movimento na nossa vida. Vamos movimentar, porque é isso que nós precisamos, né? É isso que nós precisamos. Eu, graças a Deus, eu tinha me retirado assim, sabe? Acontecem umas coisas assim na minha vida e fazia tempo que não acontecia. E essa semana começou a acontecer de novo essas coincidências. Eu falei, meu Deus, voltaram, entendeu? Sabe quando você se assusta e fala, meu Deus, voltaram, graças a Deus. Por quê? Essas intuições, essas setinhas, vamos falar assim, dão muitas indicações para nós. E eu, faz uma semana que graças a Deus voltou assim com a força inteira, toda. Eu não sei nem por que tinha ido embora, sabe? Eu falo, meu Deus, foram embora, me deixaram, nunca mais eu vi, nunca mais eu senti certas coisas. Voltou, graças a Deus. E eu senti falta, vou falar baixo que pode ser, eu senti falta desses insights, vamos falar isso, tá? Desses insights, muito bem. Nós vamos sair porque tá rodando aqui. E vamos ter que realmente pedir muitas possibilidades de acontecer. Vamos lá. Opa! Ah, bem, a gente aceita. Piscianos. Eu ia falar uma coisa, mas como ela já caiu, posso nem abrir minha boca, porque nem por pensamento. Uau! Nem por pensamento, pensamento. Olha isso. Vamos lá, por favor. Eu preciso de uma carta para mim terminar essa leitura. Muito bem. Uau. Que lindo, piscianos. Que lindo. Piscianos. Estamos resolvidos. Que maravilha. Eu fico feliz de certas coisas que acontecem. Tem uma área aqui que eu tô, graças a Deus, realizada, mas eu fico feliz quando acontece para muitos. Entendi. Para muitos. Agora, eu vou tirar 2, que são as mensagens, por favor. Uau! O sol. Mais uma. O 5 de copas,
Heranças, vamos atrás da nossa herança. E no fundo do deck, desculpa, gente, no fundo do deck, ele, o carro, o movimento. Eu falei que precisava de movimentar e realmente é movimento que nós estamos precisando. Nós estamos precisando de agir aqui, tá? Movimento. Veio o carro no fundo do deck, a roda da fortuna e ó, estamos bem. Vamos lá. O Papa. O Papa o que que é? O Papa é aquele, né, quando ele tá, é aquela carta que ela fala assim para você. Você deseja ir mais longe? É suficiente o que você tem agora aqui? Ou você precisa fazer um conhecimento? E quando ele fala ir mais longe, esse caminho do meio, esse mundo do meio, né? Sol e a Terra, o Sol e a Lua, né? Ele é o meio entre a matéria e o espírito, tá? O Papa, ele fala isso. Só que o Papa também tem um lado que o Papa, ele acha que ele tá certo em tudo que ele fala. Por quê? Porque ele é uma ponte, né? Ele liga esse mundo aqui com o mundo material com o mundo espiritual, um pontífice. Só que ele pensa que, através dos dogmas, que tudo que ele fala é correto. Então, ali é um pouco de... Vou ser bem sincera porque eu tô falando isso. É um pouco como se eu fosse um pouco arrogante, tá? É um pouco de arrogância, de não ouvir as outras... Não ouvir nem ver as outras coisas que estão em torno, né? Ao redor nosso. Aí ele fala, entra um 2 de ouros, que é como se você tivesse acumulando tem um acúmulo aqui de energia em relação ao financeiro para acontecer, para explodir. Explode, porque em seguida, 2 de ouros, em seguida do 2 de ouro vem o 10 de ouros. O 10 de ouro é aquela, né, é o fim de um ciclo, é a explosão de tudo, a realização, vamos falar aqui. Nesse sentido, é a realização financeira. Porém, ela pede que você tenha modéstia com a dama, com a Regina de Paus, que você seja mais modesto. Quando eu falei da arrogância do Papa, da carta do Papa, quando eu falei que nós temos que... Eu, por exemplo, eu tenho que aprender a ouvir mais, porque eu falo muito, gente, eu falo. Eu tenho que aprender a ouvir mais. E tantas vezes a gente, né, às vezes a gente... Eu tô trabalhando um lado meu, que eu tenho que aprender a aceitar críticas, né? Aceitar ordens, críticas. Eu sou muito rebelde nesse ponto. Então eu tô trabalhando faz muito tempo. Graças a Deus já melhorei bastante. Então aqui ele tá pedindo pra gente ter modéstia, pra ser modesto, tá? Pra acontecer essa realização financeira na nossa vida, e realmente é a parte financeira. Se nós continuarmos com a arrogância e não ouvir, achar que nós temos só nós sabemos, nós não vamos se aventurar com o Ás de ouros, porque terminou com o Ás de ouros, que é uma aventura, é como se eu fosse me aventurar. São as infinitas possibilidades de realizações, então tá te dando uma possibilidade de você se realizar financeiramente, mas porém ele pede para você abaixar um pouquinho a cabeça, né? Ser mais humilde, né? Que a modéstia não vai dizer que você vai deixar os outros pisarem em você. Ser um pouco mais humilde. É a roda da fortuna, tá girando. Em compensação, nós vamos falar de amor, porque aqui é só amor. Aqui nós temos, com o 10 de espada, um pouco de choro, de lágrimas, de solidão, com o Ás de espada também. Não, aliás, o 10 de espada, choro. O 4 de espada, solidão. O 7, aí vem o 7 de copas.
que nós estamos falando de coração mesmo, tá? Nós estamos falando do coração, tá? Não é da mente, não. A mente tá chorando, tá triste, sabe? Tá na solidão mesmo. O 4, a mente, porque espada é mente, né, gente? Espada é o poder da comunicação, é mente. É o naipe de mente, fala mental mesmo. Mental tá sozinho. Mas vem o 7 de copas, que fala... Não. Eu preciso adquirir um pouco de energia. Eu preciso ter a minha... eu preciso acumular. Eu preciso sair dessa solidão. Porque eu quero um amor na minha vida. Nós estamos falando de amor porque é de copas. Aí o que sai? O apeso. O que é o apeso? O apeso é aquele que ele precisa sair da posição normal, olhar o mundo de outra maneira, para ver as outras oportunidades, porque estava ali, ó, cego. Então é uma posição bíblica, é um renascimento. E nesse renascimento vai chegar para muitos de vocês, peixes, nesse renascer com o apeso, vai chegar muito para muitos, que chega o amor com o cavaleiro de copas. E realmente é o amor, porque o 5 aqui, ó, eu pedi a resposta para tudo isso, veio o sol. O sol confirma a iluminação, tudo novo, tudo renascendo, o renascimento, sabe? E vem confirmando o renascimento mesmo com o 5 de copas. O 5 de copas, esse desejo que você tinha que acontecesse esse amor na tua vida, está acontecendo. Muito lindo, peixes. Movimento, muito movimento. Vamos deixar acontecer esse dinheiro que chegue, né? Vamos se aventurar aí buscar esse dinheiro, essa parte financeira, pelo amor de Deus. E vamos parar com essa choradeira, com essa lágrima, vamos secar essa lágrima, essa solidão. Vamos deixar esses pensamentos, né? Deixar esse pensamento do mental. Se não está conseguindo, que você quer um amor, vai lá. Olha a vida de outra maneira, tá? Olha por outro prisma, olha outras oportunidades, olha as pessoas como elas são realmente. Não olhe só o físico, olhe dentro, olhe o coração. Vai sentir, se ilumine com o sol e pegue essa herança que o universo está te mandando com 5 de copas, tá bom? Vamos rodar essa máquina que foi posta aqui. Nós temos 2 movimentos grandes, o carro e a roda da fortuna. E aqui, sabe o que veio? A cura para nós piscianos. A cura é isso aqui, ó. É o apeso, é quando você vai buscar a tua essência. Quando você tira todos os seus excessos, que você se despe e volta para aquele útero lá para renascer, né? Então essa é a cura. E agora, ele, o pequenininho que sempre tem alguma coisa para dizer. Vamos lá. Opa, não caiu, não virou, a gente coloca. Caiu 5. Sempre tem alguma coisa para dizer para nós. O que é que você tem para dizer para peixes, meu oráculo? Vamos lá, peixes. Peixes, se você não sabe o que fazer, não faça nada. Refletir e elaborar são ações internas. Respeite o tempo dessas ações. Refletir e elaborar são ações internas. Respeite o tempo dessas ações. Por que saiu a peso? A peso, ele está assim, é tudo interno. Então, ele está na posição bíblica, se gestando, se purificando para renascer. Então, é isso. Respeite o tempo, porque nós precisamos de 9 meses para nascer. Respeite o tempo de tudo isso acontecer aqui. Tá bom, peixes? Vão lá, peixes. Se inscrevam no canal. Deixem um joinha, façam um comentário, que eu aguardo vocês até a próxima semana, que a gente está aqui para fazer uma outra leitura, tá bom? Boa semana para vocês, muita energia boa, um namastê.